Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos abordar agora o tema que trata da arquitetura do MSP 430. O nosso assunto de hoje é pipeline de processadores. Veja bem que não é o pipeline do MSP 430, mas sim de uma forma genérica, pipeline por processadores. É muito importante que nós tenhamos esse conceito bem claro. Aí vem a pergunta, o que é um pipeline? Seria essa linha de tubo? Será que isso é um pipeline? Parece que tem uma praia no Havaí chamada Pipeline, o que as ondas se chamam Pipeline, não sei. Fazendo um pouquinho de brincadeira, né? Também temos aí outros pipelines, né? Bem, para nós, pipeline vai ser uma linha de produção. Vocês conseguem identificar que tipo de produção está sendo feita aí? Que carro está sendo montado? Consegui essa foto antiga da Volkswagen, estão montando Kombis. Já se perguntaram quanto tempo é necessário para montar um carro? Desde a entrada do primeiro insumo na fábrica até a saída do carro lá na ponto final da fábrica. Quanto tempo será que leva para montar um carro? Fiz uma pesquisa e encontrei o exemplo do Ford Ka. O Ford Ka precisa de 26 horas para ser montado. No entanto, quem vai lá na fábrica vê na porta de saída um carro novo a cada minuto. Como é que se consegue isso? Um carro novo a cada minuto, sendo que cada carro precisa de 26 horas para ser montado. A resposta é simples. São vários carros montados ao mesmo tempo. Então, no pipeline da fábrica, existem várias etapas, cada uma tratando de um item específico do carro. Então, temos vários carros sendo montados ao mesmo tempo e na porta de saída sai um carro a cada minuto, apesar de que cada carro gasta 26 horas para ser montado. Olhando agora o nosso tema mais específico de um processador, todo processador pode ser classificado como uma máquina de estado, e nós podemos ainda agrupar em quatro estados principais. O estado de busca, decodifica, busca operando e executa. Então está aqui um diagrama um pouquinho hipotético de um processador, onde ele busca a instrução, decodifica a instrução, busca operandos, executa e volta a buscar a próxima instrução e assim fica passando por esses quatro estados. Tenho aqui uma execução desse processador sem pipeline. Como seria sem pipeline? Temos aqui as quatro unidades, busca, decodifica, busca operandos e executa. Então, no instante T1, o processador buscou a instrução 1. No instante T2, a instrução 1 vai ser decodificada. No instante 3, serão tratados operandos na instrução 1. E no instante 4, a instrução 1 é executada. Muito bem, terminou a execução da instrução 1, demorou 4 períodos, começamos com a instrução 2. Buscou a instrução 2, decodificou, tratou operandos, executou. Aí nós vamos para a instrução 3. Buscou a instrução 3, decodificou, buscou operandos e executou. Então temos aqui uma arquitetura sem pipeline, onde uma nova instrução só é iniciada quando o anterior terminou completamente. Se vocês olharem aqui, temos sempre unidades ociosas. E essa é a ideia de nós tratarmos com o pipeline. Aqui embaixo temos também o mesmo esquema, busca, decodifica, operando, executa. Vamos lá. A instrução 1 foi buscada pela unidade de busca. Muito bem. Quando a instrução 1 está sendo decodificada, a unidade de busca não fica ociosa. Ela vai buscar a instrução 2. Quando se trata dos operandos da instrução 1, a instrução 2 está sendo decodificada e se está buscando a instrução 3. Muito bem, quando a instrução 1 está sendo executada, está se tratando dos operandos da instrução 2, decodificando a instrução 3 e buscando a instrução 4. E assim vai. Instrução 2 executada, operando das 3, decodificando a instrução 4 e buscando a instrução 5. E assim vamos até o final. Olhando aqui, nós podemos ver que cada instrução leva 4 períodos para ser executada. No entanto, nós temos uma instrução executada a cada período. Por quê? Porque nós criamos um pipeline e diversas instruções sendo executadas em diversas etapas. Então, essa é a ideia do pipeline, diversas instruções ao mesmo tempo. Repare que a primeira instrução gastou 4 períodos. A segunda
também gastou 4. Porém, a instrução 1 terminou aqui, a instrução 2 terminou aqui, a instrução 3 terminou aqui, e assim vamos. Repare então que ao dividirmos a execução, todo o ciclo de uma instrução em 4 etapas, conseguimos que ela ficasse 4 vezes mais rápida. Ou melhor, que a arquitetura ficasse 4 vezes mais rápida. Um autor famoso, Andrew Tannenbaum, ele classifica, ele apresenta como exemplo um processador, mas ele usa 5 estados. Esse é um pouquinho irrelevante, vamos dar uma olhadinha nos exemplos dele para desenvolvermos algumas ideias. Ele tem a unidade de busca, que decodifica, busca operanda, que executa e põe uma etapa a mais, que é a que grava os dados na memória. Pode imaginar aqui uma memória segmentada, paginada, etc. Então, 5 estados de um processador. Aqui tem um exemplo, esse exemplo eu peguei do livro dele, são então os 5 estágios, e é fácil de ver que busca, decodifica, operando, executa e grava, cada instrução vai levar 50 nanosegundos. Isso é chamado de latência de uma instrução, quanto tempo dura a execução de uma instrução? 50 nanosegundos. Porém, uma instrução executada a cada 10 nanos. Com isso, então, a nossa taxa de execução de instruções é de 1 a cada 10 nanosegundos, ou seja, 100 mega instruções por segundo. Isso é chamado de largura de banda do processador, e esse processador hipotético tem 100 MIPS. MIPS significa mega instruções por segundo. Ok? Então, cada instrução leva 50 nanos, porém, graças ao pipeline, ele está muito bem balanceado, cada estágio do pipeline gasta o mesmo tempo, então temos uma instrução a cada 10 nanosegundos. O pipeline é um pouquinho melindroso, um pouquinho ingrato, porque ele sempre vai seguir o ritmo da unidade mais lenta. Então é muito importante que se balanceie o pipeline. Temos aqui um outro exemplo, agora é chamado de arquitetura superescalar. Um pipeline superescalar. Reparem, temos uma única unidade de busca, porém as outras 4 unidades estão em paralelo. Então, o processador pode despachar 2 instruções para a decodificação e etc. até a execução simultaneamente. Claro, entre elas não pode haver conflito, ou seja, as instruções não podem operar o mesmo dado. Mas se a unidade de busca for rápida, ela consegue, a grosso modo, executar 2 instruções ao mesmo tempo. Isso aqui é um exemplo de arquitetura superescalar. O compilador será o responsável por arrumar as instruções de maneira a tirar o melhor desempenho da arquitetura. Hoje em dia, a maioria dos compiladores são voltados para uma determinada arquitetura e eles sabem como melhor arrumar as instruções. Também existe a opção do hardware detectar os conflitos. Isso foi usado no começo com as arquiteturas 386, 486, Pentium. Depois a coisa começou a mudar um pouquinho. Ok? Temos um outro exemplo de arquitetura superescalar. Isso aqui foi usado com Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, em que a unidade mais lenta, que é exatamente a de operação, a que faz contas, ela pode ser duplicada, triplicada, etc. Repare nesse caso, busca, decodifica, busca operandos e aqui as unidades de execução. Essa CPU superescalar é capaz de executar, fazer 2 contas inteiras ao mesmo tempo, uma conta em ponto flutuante, ao mesmo tempo que carrega e armazena as informações, ou seja, é capaz de fazer 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. Claro, as instruções devem ser arrumadas de maneira a tirar o melhor desempenho possível dessa arquitetura. Devemos sempre tentar colocar no máximo 2 instruções que operam com inteiros. Seria burrice colocarmos 5 instruções que operam com inteiro em seguida. A unidade só dá conta de 2 inteiros por vez, né? Então é interessante que tenha um compilador que saiba os detalhes, as particularidades da arquitetura e arrume as instruções da melhor forma possível. O interessante aqui é que as instruções não são mais executadas na sequência. Pode ser que elas sejam executadas um pouquinho diferente da ordem que o programador especificou. Porém, no final das contas, o programador vai ter a sensação que a ordem que ele especificou está sendo seguida. Vamos entrar agora num grande problema para os pipelines. São as instruções de desvios. Temos aqui um pipeline, está executando a instrução 100, a instrução 101 está aqui buscando os operandos, a instrução 102 sendo decodificada e buscando a instrução 103. Eu voltei o pipeline um pouquinho menor para caber melhor na transparência,
com 4 estágios. Então, executa a 100, a 101 já está aqui na fila, a 102 sendo decodificada e buscando a 103. Bacana. Quando executar a 100, a 101 vem para cá, a 102 pula para cá, a 103 vamos buscar a 104 e assim vai, o tempo inteiro. Porém, e se a instrução de endereço 100 que está sendo executada for um salto para o endereço 500? Opa, aí vai surpreender o pipeline, né? Porque se esperaria aqui a instrução 500, não 101. Aqui é 501, talvez aqui é 502. Repare que a instrução de salto quebrou completamente o pipeline. Uma das saídas seria invalidar o pipeline e começar de novo a encher o pipeline pagando aquele preço da primeira instrução que entra no pipeline. Então, tudo será perdido. É claro, quanto maior for o pipeline, maior será o prejuízo devido a uma instrução de salto. Poxa, a unidade de busca não podia ser um pouquinho inteligente e dar uma olhada nas instruções que ela está buscando? E se passar um salto, ela pode espertamente começar a buscar um novo endereço. Essa é a ideia. Assim, antes disso, vocês podem estar se perguntando, poxa, será que eu uso muitos desvios? A estatística diz que a cada 6 instruções, uma é de desvio. Então, realmente, é uma grande quantidade de instruções. Então, vamos lá. Será que nós podemos colocar um pouquinho de inteligência na unidade de busca? Então, ela chama de pré-busca. Ela vai interpretando as instruções, ou seja, ela é capaz de reconhecer as instruções de salto. Os saltos incondicionais. E quando ela vê passar uma instrução de salto, ela muda o endereço de onde ela está buscando as instruções. Então, aqui a unidade pré-busca foi capaz de identificar o salto incondicional para o endereço 500 e já preparou de tal maneira que não seja necessário invalidar o pipeline. Então, na instrução 100 estava o salto para o endereço 500, aqui já está a instrução da posição 500, 501, 502 e assim vai. Então, a unidade pré-busca resolveu o problema. Porém, o problema pode ser um pouquinho mais complexo ainda. Porque se a instrução que está no endereço 100 for um salto condicional. Eu inventei aqui essa instrução jump-C, que ela salta se o carry estiver em 1. Ou seja, no momento em que passou a instrução 100 aqui, pela unidade de pré-busca, ela viu que era um salto condicional. Aí na etapa seguinte ela tem que buscar ou do endereço 101 ou do 500. Como ela vai saber se essa conta que vai executar, que vai dar o carry, vai ser feita dali a 2 ciclos do pipeline? Ela não tem como saber. Então esse é um grande problema, saltos condicionais. Passou pela unidade de pré-busca um salto condicional de uma conta que ainda não foi feita. Ela não tem como saber se vai dar carry ou se não vai dar carry. O MSP 430 resolve isso de uma forma bem inteligente. Vamos ver no próximo assunto. Bom, seguindo aqui, existe um remédio, uma alternativa, que é chamado de preditor de desvios. Costumo dizer que preditor de desvios, na verdade, é um apostador. Ele vai mantendo uma estatística se ele está acertando ou errando as apostas e assim vai tentando melhorar, ficar acima de 50%. Poderíamos dizer, poxa, na média, vai acertar metade, errar metade, fica em 50%. Ele tenta ficar acima disso. Temos 2 tipos de estratégia. A estratégia estática, onde a predição é feita pelo compilador. O compilador dá dica se o salto deve acontecer ou não. É chamada de predição a priori, ou seja, enquanto o programa está em execução, ela não muda. E temos a estratégia dinâmica, onde o hardware faz a predição durante a execução. E se ele vê que uma instrução de salto está aparecendo toda hora, e ele está errando a aposta, ele vai inverter a aposta. Então, a aposta é alterada dinamicamente durante a execução. A estática não tem como fazer. O compilador dá a dica e acabou. A dinâmica não, é um pouquinho mais interessante, porque é durante a execução. A predição estática tem 3 abordagens. Ou melhor, vamos lá, eu baguncei um pouquinho, né? Então, estratégia estática e dinâmica. Eu vou entrar na dinâmica daqui a pouquinho. A estática é feita pelo compilador. São basicamente 3 abordagens para a estática, que é feita a priori pelo compilador. Ele pode sempre sugerir que os desvios para frente acontecem, ou supor que os desvios para frente acontecem, ou para trás não acontecem, ou fazer uma predição baseada no perfil de programas anteriores, levantar regras empíricas, etc. Tem várias soluções. Vocês podem imaginar que isso aqui não é lá muito prático. Vamos agora para a dinâmica. A dinâmica
ela faz o seguinte, ela mantém uma tabela com as últimas 100, as últimas 200, as últimas 500 instruções de saltos condicionais. Como é que ela faz isso? Ela pega um pedaço do endereço para ser um indexador numa tabela. Então tem aqui, por exemplo, o endereço de uma instrução de salto condicional. Um pedaço é usado para indexar uma tabela. Essa tabela tem 1 bit. E aqui está marcado se ele deve apostar que o salto vai acontecer ou que não vai acontecer. Eu falei ao contrário, que o salto não vai acontecer ou que vai acontecer. Então ele guarda, tem aqui um campo maior, onde está esse número em roxo. Então, para cada instrução de desvio condicional, ele pega um pedaço da instrução, põe aqui e vai marcando se ele está acertando ou errando a aposta. Se o bit é 0, ele vai apostar sempre que não vai acontecer o salto. E se for 1, ele aposta que vai acontecer. Será que isso ajuda? Podemos imaginar uma coisa muito simples. É claro, se ele estiver errando, ele vai inverter o bit. Imagine o caso de um for. I igual a 0, repetindo 1000 vezes um determinado laço. Vocês podem imaginar que no final do laço tem um teste para ver se o I é menor do que 1000. Se for menor do que 1000, ele salta para trás e volta a repetir o laço, correto? Acho que todo mundo conhece uma instrução for, um laço for, né? Então, lá no final do for tem um teste que normalmente vai mandar saltar para trás. Podemos imaginar a situação do preditor de desvios. Vamos imaginar que a primeira vez que o laço é executado, chegou no final, vai testar e ele apostou errado. Ele errou uma vez. Então ele vai inverter o bit. A segunda vez ele vai acertar. A terceira ele vai acertar. A quarta, a quinta. E no último teste ele vai errar. Então veja bem, em um for com uma repetição de 1000 vezes, no máximo ele erra 2 vezes. E acerta as outras 998. Então isso vale a pena. Isso realmente é um grande adianto. Então ele mantém uma tabela. Ele usa na tabela um pedaço para individualizar cada bit, um pedaço da instrução, um pedaço do endereço da instrução, e vai vendo, apareceu essa instrução, ele consulta aqui se o bit está em 0 ou está em 1 e aposta. E depois, se ele errou a aposta, ele inverte o bit. Então é um apostador. Tem um preditor um pouquinho mais dinâmico que ele usa um contador de 2 bits. A mesma lógica utilizada, um pedaço da instrução vai individualizar cada um dos 2 bits da tabela. Repare, a tabela agora tem 2 bits. E ele tem 2 ações, o desvio é tomado ou o desvio não é tomado. Se o desvio é tomado, ele incrementa, se o desvio não é tomado, ele decrementa. É mais fácil mostrar essa lógica com um diagrama de estados. Vamos aqui para o diagrama. Vamos olhar o estado 2. Aqui o desvio vai ser predito como que vai ser tomado, ou seja, que o desvio vai acontecer. E, se ele acontecer realmente, do 2 ele vai para o estado 3, ou seja, incrementou 1 no contador. Enquanto ele é para esse desvio, a predição for que ele vai tomar, e o desvio for tomado, ele vai ficar aqui. Ele predisse que o desvio ia ser tomado, porém o desvio não aconteceu, decrementa 1, vem para cá. Ele predisse ainda que o desvio ia ser tomado, não foi tomado, decrementa uma vez, vem para cá. Agora aqui ele já vai começar a falar, o desvio não vai acontecer. Se acontecer, ele vem para cá. E assim fica, ou seja, então ele diz que vai acontecer, ele vai caminhar em direção ao verde. Então as setas verdes, ele diz que o desvio vai acontecer. Não, compliquei. As setas verdes, sempre quando o desvio acontece, as vermelhas quando o desvio não acontece. As duas elipses aqui marcadas em verde, ele sempre vai prever vai fazer a predição como desvio acontecendo e aqui como desvio não acontecendo. Então tem 4 estados no contador de 2 bits. E reparem que eles saturam em 3 ou em 0, né? E ele fica passeando por aqui e diz a estatística que isso aqui é muito mais eficiente. Ok? Vimos então pipeline, ficamos com uma boa ideia. E me permitam voltar um pouquinho, vou um pipeline aqui para trás. Cadê um pipeline aqui? Vocês podem imaginar que quanto maior for um pipeline, mais eficiente é um processador. Por exemplo, na época, no final da década de 90, né? Início do ano 2000, 2002, 2003, 2007, 2008, acho que foi por aí que a Intel lançou a arquitetura NetBurst. Foi usada no Pentium 4, ela tinha 20 estágios no pipeline. Imagina a complexidade de um pipeline de 20 estágios e balancear esse pipeline. A AMD, que competia com ela, usava um pipeline de 12 ou 14. Depois começou a entrar na CPU multicore,
E aí o pipeline voltou, retrocedeu um pouquinho, estamos acho que com 12 por aí, depende da versão. Então, em média, o pipeline 12 estágios por aí. Então, me permita avançar rápido, porque agora eu quero entrar aqui na fronteira CISC versus RISC. Não sei se vocês já ouviram essas siglas, CISC e RISC. Eu pus uma foto aqui de uma fronteira. Deixo para vocês tentarem adivinhar aonde está essa fronteira. O que é CISC? CISC é computador com conjunto de instruções complexos. O que é RISC? Computador com conjunto de instruções reduzidos. O que vem a ser isso? Os primeiros processadores eram feitos, não tinha nem essa divisão, mas no fundo vieram a ser chamados hoje em dia de CISC. Se colocavam instruções cada vez mais sofisticadas, os programas eram feitos em assembly, as instruções eram complexas, tinha várias instruções que podiam acessar a memória de determinadas formas, tinha instruções que precisavam de 8 bytes, 10 bytes, tinha instruções da arquitetura 8086 que precisavam de 12 bytes, 14 bytes, era uma complexidade grande. E o tempo de execução também não era constante. Tinha instruções que levavam um ciclo, 2 ciclos, 4 ciclos, tinha um prefixo que tornava uma instrução de repetição, ou seja, a instrução podia levar dezenas de ciclos. Isso não era uma complexidade muito grande. Imagine vocês balancear, projetar um pipeline com essa complexidade de instruções. Quando começou a surgir a ideia de pipeline, etc., vem lá para a década de 80, 80 e pouco, então se começou a sentir a necessidade de simplificar as instruções para que tornasse o pipeline mais fluido, mais leve e mais rápido. A ideia era que instruções mais simples pudessem ser executadas muito mais rápidas. Para cada instrução complexa, eu precisaria de várias instruções simples. Porém, essas instruções mais simples seriam executadas em um tempo menor que uma única instrução complexa. Então, vem daí essa divisão. Então, começou a se chamar a arquitetura antiga de complexa e a nova arquitetura que começou a surgir era chamada reduzida. Então, se simplificaram as instruções para tornar o pipeline mais simples e mais fluido. Aí chegamos aqui na grande diferença entre a arquitetura CISC e RISC. Então, a arquitetura CISC é antiga. As instruções são complexas, cada uma executada em vários ciclos. Qualquer instrução pode referenciar a memória, isso dá uma grande complicação. O projeto tem um pipeline longo e pesado. Veja a arquitetura do NetBurst, de 20 estágios. Aqui vou citar microcódigos, nem comentei direito o que é microcódigo, aliás, não comentei que são microcódigos, mas vou só deixar a palavra aqui, não será nosso objetivo entrar a fundo. Mas, na verdade, a instrução de máquina é executada em cima de um microprograma ainda que roda dentro do processador. Então, temos linguagem de alto nível, que gera, através do compilador, o assembly gera código de máquina, e o código de máquina é executado por um microprograma feito com microinstruções, microcódigos. As instruções têm uma grande variedade de formato, não mais de microcódigo, porque as instruções dessa CPU CISC têm uma grande variedade de formato. O microcódigo é relativamente complexo e tem um conjunto pequeno de registradores. Por exemplo, a arquitetura 8086, que nós herdamos ela até hoje, tem 8 registradores. E a arquitetura RISC, exatamente o oposto disso tudo. Instruções simples, cada uma executada em um único ciclo. Ou seja, todas as instruções gastam exatamente o mesmo tempo a serem executadas. Parece bem forte, e vão dizer que muita gente foge disso. A memória é só acessada com 2 instruções. Tem a instrução de carga e a instrução de armazena e acabou. O pipeline mais curto e leve. As instruções são executadas diretamente pelo rádio, ou seja, não existe a ROM de microcódigos. Formato fixo, todas as instruções têm 16 bits, 32 bits, 64 bits, acabou. A complexidade foi transferida para o compilador. O que era executado de maneira complexa pela ROM de microcódigos foi transferido para o compilador, e o compilador tem a obrigação de arrumar as instruções de forma a tirar o melhor desempenho possível da arquitetura. E temos uma grande quantidade de registradores, para compensar os acessos à memória. Por quê? Porque só temos 2 instruções para acessar a memória. Então, vários conjuntos de registradores. A máquina RISC que roda dentro do Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, multicore, ela trabalhava com 20 registradores lá dentro.
Nossa arquitetura atual do PC trabalha uma arquitetura híbrida, ela possui uma casca CISC, sendo que o miolo é RISC. E as instruções CISC são traduzidas para dentro desse miolo RISC. O pessoal brinca que é arquitetura de cebola. Mais para frente, lá para o final do curso, nós vamos ter a oportunidade de abordar um pouquinho mais essa característica. Ok? E com isso, então, chegamos ao final do nosso assunto de hoje, que era pipeline de processadores. Veja bem, não é especificamente o pipeline do MCP430. Pipeline é uma forma genérica para todos os processadores. O nosso assunto, logo em seguida da próxima aula, é exatamente o pipeline do MSP430. Obrigado.